Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional e é sempre uma grande alegria ter você por aqui todas as manhãs, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Hoje eu quero ler com vocês um texto que está em Gênesis 3, capítulo 3, versículos 6 a 9. Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu te convido a deixar um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que essa transmissão alcance e abençoe outras pessoas ao redor do YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente todas as manhãs, sem falta, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente. Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 9, olha o que diz. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o, deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? Gente, esse texto aqui é um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. É o momento onde Adão e Eva comem do fruto proibido e cometem o chamado pecado original. Esta cena traz inúmeras consequências, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a humanidade e para toda a ordem criada. Não é objeto da nossa análise hoje, mas quando Deus está emitindo um juízo sobre Adão por conta da desobediência dele, Deus fala assim, ó, a terra será maldita por tua causa. Então todas as desordens, mesmo na natureza, no reino animal, no reino florestal, fauna e flora, desculpe agora o vacilo no vocabulário, toda essa desordem que nós temos, mesmo na atmosfera, ela nasce como consequência do pecado do ser humano. Nós poderíamos aqui passar dias e dias apenas estudando e mergulhando nesse texto. Mas eu quero enfatizar com você algumas consequências que o pecado traz na nossa vida. Eu tenho certeza, gente, que o Espírito Santo vai ser cirúrgico ao seu coração durante esse devocional. Então, faça aquela famosa oração que eu costumo ensinar, já tem tempo que eu não peço aqui, mas hoje eu volto a repetir. Coloque a mão no seu coração e diga assim, Senhor, fala comigo nesse momento. Tenho certeza que Deus vai ouvir e vai atender essa oração que é rápida, mas que é poderosa. Observe que quando o homem foi criado, desde a criação do homem, nos capítulos anteriores, a Bíblia nos dá a informação de que Deus, ele vinha conversar com Adão todo cair da tarde. Imagine você, se em todo final de tarde você pudesse bater um papo diretamente com Deus. Você vai ali numa lanchonete, numa cafeteria, num lugar específico e começa a bater papo com Deus todo final de tarde. Isso é um privilégio inenarrável. É claro que hoje nós ainda podemos conversar com Deus e a oração é o principal meio para isso. Agora, você há de convir comigo que enquanto nós oramos, nem sempre Deus responde naquele momento. Muitas vezes Deus vai responder depois de um tempo, depois de muito tempo em alguns momentos. E enquanto nós oramos, nem sempre nós sabemos conduzir esse diálogo onde apenas a nossa voz está sendo ouvida inicialmente. Ter a pessoa na sua frente, olhando nos seus olhos, falando com você, isso faz uma diferença relevante. Adão tinha esse privilégio de todo final de tarde sentar em algum lugar lá no Jardim do Éden e bater um papo com Deus abertamente sobre tudo. E aí eu te pergunto, se você pudesse hoje bater um papo com Deus, você vai ter ali um tempo de terapia com Deus, digamos assim, de 60 minutos. Quais seriam
os 3 temas que você conversaria com Deus. E aí, quais seriam os 3 temas que você conversaria com o Senhor se ele viesse te visitar nesse momento para bater um papo no final da tarde? Eu tenho certeza que os temas são variados, mas olha como é intrigante e instigante essa pergunta para nós. Adão, então, tinha uma amizade, um relacionamento, uma proximidade muito forte com Deus. Ele era íntimo de Deus. Porém, quando o pecado entra no mundo, a percepção que Adão tem de Deus muda. Ele agora não está mais desejoso de encontrar Deus, como eu fico quando imagino essa cena, ou como você ficou quando eu pedi para você imaginar essa cena. Adão agora, ele está nervoso, ele está tenso, ele está fugindo da face de Deus, porque nesse momento ele foi tomado pela vergonha do pecado. É muito comum que um dos efeitos do pecado seja o peso da culpa sobre nós. E por conta desse peso da culpa, nós temos uma tendência a nos afastarmos de Deus. Você já viveu algum momento onde você estava ali orando, buscando, jejuando, consagrando, estava firme na presença, estava na intensidade, e de repente você caiu em alguma área da sua vida e uma vergonha tão grande tomou conta do seu coração que você sentiu medo até de orar. Você ficou tímido até para se ajoelhar e orar diante do Senhor, ficou tímido até para ler a Bíblia. Você se sentiu cara de pau por fazer aquilo, afinal de contas, você tinha cometido um pecado e envergonhado a face de Deus. Você já sentiu esse sentimento? É muito comum que isso aconteça pelo menos uma vez na vida para todos os cristãos. Você está ali no ritmo, está buscando ao Senhor, de repente você cai, você fica até com vergonha de voltar a buscar Deus. Porém, tome muito cuidado, porque esse sentimento pode te levar para um lugar pior do que o que você está. A grande verdade, gente, é que nós precisamos confiar que Deus, ele é um Pai amoroso, um Pai perdoador. E claro, a ideia não é você abusar da misericórdia de Deus, mas você confiar que se houver um arrependimento verdadeiro, uma confissão, uma mudança de vida, o Senhor Deus, ele vai te perdoar, ele vai te dar uma nova chance, ele vai transformar você e vai te empoderar para que você não caia novamente nesse mesmo erro. Mas observe que um dos efeitos do pecado é a vergonha que Adão sente. E o pecado faz com que Adão se torne um fugitivo diante de Deus. Gente, o pecado ele tem várias consequências. Poderíamos fazer aqui um ano de devocionais só sobre as consequências do pecado. Porém, a consequência mais grave, eu posso dizer, por assim dizer, é o pecado. Ele é a porta de acesso para a morte entrar no mundo. Note que antes do pecado, não há informação de morte humana e nem de animais. Nem a natureza havia morrido antes do pecado entrar no mundo. Então, quando o pecado entra no mundo, ele traz a morte. Eu quero enfatizar aqui 4 níveis de morte que entram na nossa vida com o pecado. Primeiro nível é a morte biológica. O salário do pecado é a morte. Todos nós iremos morrer. E isso é bom, em certa medida. Por que é bom, Tiago, morrer? Porque a morte, ela é uma passagem para um nível de glória maior. Se você crê em Deus, se você crê na palavra, se você tem uma aliança com Jesus, então você crê no que está escrito na Bíblia. E ela diz que quando nós morrermos, nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado e viveremos eternamente com o nosso Senhor. Então a morte, embora seja uma tragédia e um fato muito triste para nós que estamos na vida lidar, é muito triste perder parentes, perder amigos, perder pessoas queridas, embora sim eu reconheça a tristeza e o peso da morte, ela, para quem tem fé em Deus, é um plano, uma passagem para algo maior que nós viveremos para sempre com o Senhor. Mas a morte biológica, ela já traz diversos aspectos que eu nem preciso citar aqui. Só que o pecado traz também outro nível de morte. O pecado, gente, ele traz uma morte psicológica. É justamente a culpa, a vergonha que eu acabei de citar minutos atrás e que no texto bíblico está enfatizado com o fato de Adão se perceber nu, de Eva se perceber nua, e ambos
sentirem vergonha um do outro. Interessante que eles estavam nus, mas não se envergonhavam. O pecado agora traz uma visão distorcida da realidade. E agora eles estão envergonhados não apenas de Deus, mas eles estão com vergonha uns dos outros. O pecado traz essa cisão entre Deus e o homem, cima, baixo, uma cisão vertical, e traz também uma cisão horizontal. Então o pecado afasta o homem de Deus, vertical, cima para baixo, e afasta o ser humano do outro ser humano, horizontal. Observe que Jesus, na cruz, ele reconecta justamente isso, ele nos reconecta ao Pai. Então, olha só, a ligação vertical, e ele também ele nos reconecta, perdão, uns aos outros, é uma ligação horizontal. Ele nos faz novamente caminhar em comunhão, amarmos uns aos outros, porque em Cristo toda a criação é reconciliada. Tiago, mas hoje ainda, mesmo depois da morte de Cristo, nós vemos muitas pessoas desunidas. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá no Oriente Médio, e se você vai retrocedendo na história para descobrir a origem do conflito, você percebe que ali é um conflito entre irmãos, entre Ismael e Isaac, entre árabes e judeus, embora, claro, envolva muito mais coisa. Não sou tolo, sei que vai além disso, mas a origem tem a ver com a questão familiar. Porém, a Bíblia me garante que um dia Jesus voltará, e quando Jesus reinar sobre a terra, haverá uma paz eterna. Nós viveremos em unidade com Deus e unidade uns com os outros. Então já falamos da morte biológica, já falamos da morte psicológica, existe também a morte social, que é esse descompasso entre seres humanos, essa dificuldade de convivência até mesmo entre pessoas que se amam. Se você for observar, é claro que eu sei que tem pessoas que se casam sem se amar de verdade. Porém, a maioria das pessoas que decidem se casar, normalmente elas se amam, pelo menos no início da união. Tem um vínculo ali, tem um desejo que a união dê certo, tem um desejo de viver uma história feliz com a outra pessoa. Porém, até mesmo andar com a pessoa que você ama, com a pessoa que você quer bem, envolve um determinado nível de desafio. Se você é casado, se você convive com os seus pais, se você convive com os seus amigos, você há de concordar comigo que mesmo com as pessoas que nós amamos, ainda assim, o nosso relacionamento humano um com o outro envolve uma série de ajustes, uma série de desafios, uma série de dificuldades que muitas vezes são resolvidas quando as duas partes decidem abrir mão de alguma coisa para que possam conviver. Então, o pecado, ele traz essa confusão social que nós vivemos em todas as eras. E apenas o amor de Deus é que nos ajuda a convivermos com as diferenças. Gente, se tirar o amor, a diferença passa a ser insuportável. Nós vivemos num mundo hoje onde a intolerância é muito profunda. Só que não é algo difícil de explicar, não. Basta que você abra a sua rede social. As pessoas, elas estão brigando por absolutamente tudo. Antigamente eu achava que o extremismo era só uma questão política. Mas se você reparar bem, em qualquer tema, as pessoas estão buscando lados extremos e estão sendo agressivas com quem discordam delas. Contei aqui, já tem alguns meses, mas eu me recordo como se fosse hoje, rapaz. Um post que eu vi no Instagram, onde gente, o post era sobre culinária. Uma pessoa fez um prato culinário, colocou ali na rede social e começou a desenvolver uma confusão nos comentários sobre como fazer aquele prato. Não, tem que fazer desse jeito, tem que fazer do outro jeito. Daqui a pouco estava um agredindo o outro, um ameaçando o outro. Eu vou te pegar, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer isso e aquilo. Meu Deus! Por causa de um prato de comida, gente. E não é nem um prato que você vai comer. É uma decisão culinária sobre como cozinhar determinado prato. Entende? Qualquer assunto se torna um palco para que o que está dentro do coração humano venha para fora. E muitas vezes o que está dentro é ódio, é ingratidão, é raiva,
é incompreensão, e o pecado ele traz essa morte social, esse rompimento de harmonia que nós vivemos. Agora, a pior das consequências, já falamos da consequência biológica, da consequência psicológica, que você pode chamar também de emocional, da consequência social e vamos falar da consequência espiritual, que é o afastamento de Deus. Adão ele passa a sentir medo de Deus e penso eu, o texto bíblico não descreve isso, tá? Isso aqui é uma observação pessoal minha. Você pode concordar ou discordar. Mas a impressão que eu tenho do texto, é até um pouco óbvio isso, é que se Adão foge de Deus, é porque ele sabia que algum nível de punição viria da parte de Deus. E o que é que eu penso aqui? Adão conversava com Deus todos os dias. Ele conhecia bastante a Deus. Gente, Adão não viveu assim, uma semana e depois pecou. Um mês depois pecou. Se nós vamos estudar ali as linhas teológicas, provavelmente Adão viveu muito tempo juntamente com Eva antes de cair no pecado. Então, assim, ele teve tempo para conhecer a Deus, para conversar com Deus, para ter intimidade com Deus. Ele conheceu o poder de Deus. Quando você desagrada alguém que é poderoso, é natural ter medo, por quê? Porque você sabe que aquela pessoa tem poder suficiente para te destruir. Então, Adão, provavelmente, reitero, essa é uma observação minha do texto, a Bíblia não fala isso, esse é um pensamento meu, você pode discordar, fique tranquilo para isso. Provavelmente, Adão teve um medo do que Deus poderia fazer com ele. Até porque o pecado, ele é um crime contra a lei de Deus. E no final das contas, o pecado, ele é uma afronta, é uma rebelião para Deus. É Deus te direcionar para algo e você dizer, eu quero fazer diferente. Eu quero ser rebelde. Eu quero ser contrário à sua vontade. Entende como é grave o pecado, gente? Se nós vamos estudar filosoficamente e teologicamente o pecado, é coisa muito séria. Agora, olha que interessante. Diante dessas consequências que nós estamos conversando aqui, existe uma tentativa humana de lidar com o pecado. Adão e Eva, eles fazem para si folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Gente, eles fazem folhas de figueira. E eles se escondem, tanto que Deus chega no jardim e começa a perguntar, Adão, onde estás? Adão, onde estás? E eles estão escondidos atrás de um arbusto. Pergunta que eu te faço. Você acha que um arbusto vai esconder você da face de Deus? Você acha que Deus estava caminhando no jardim perguntando assim, Adão, onde estás? Porque ele não sabia onde estava Adão? É claro que Deus sabia, gente. O universo cabe na palma das mãos de Deus. Deus estava vendo tudo exatamente quando estava acontecendo. Ele viu Adão e Eva pecarem. Ele viu Adão e Eva fazer folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Ele viu Adão e Eva se esconderem. O que Deus queria era que o ser humano tomasse a iniciativa de confessar o que fizeram. Entende? Eu lembro que, quando eu era pequeno, a minha mãe sempre antes de trazer um castigo para a gente, para mim e para minha irmã, ela trazia a oportunidade da gente confessar o erro. E com isso, eu acho bastante interessante essa pedagogia dela, porque ela foi colocando na nossa mente, olha, se você confessar o erro, o castigo é menor. Então, é melhor você confessar o erro e sofrer um castigo menor do que você tentar esconder aquilo que no fundo, eu já sei e eu só quero que você seja honesto comigo, entende? Talvez, você que é adulto, sei que 100% do público aqui, ou 99% é adulto, não sei se tem alguma criança aqui, tem uma ou outra só. Inclusive, abraço pro meu amigo Pietro, hein? Pietro, filho do Rafael, forte abraço, está sempre aqui conosco. Mas você que é adulto, você sabe, às vezes uma criança, ela acha que está se escondendo. É aquela cena da criança que se esconde atrás da cortina da sala e deixa os pezinhos do lado de fora, né? E aí o adulto finge que não está encontrando só para dar uma dinâmica ali ou outra, mas na verdade é muito difícil uma criança esconder aquilo que ela fez de errado, porque um adulto tem uma mentalidade muito mais evoluída, sabe? Então dessa mesma forma, gente, Deus, ele sabe de todas as coisas. Não adianta a gente esconder de Deus aquilo que está claro nos olhos daquele que tudo vê. Acabamos de fazer uma série aqui das 7 igrejas lá do Apocalipse, e para uma dessas igrejas, Jesus fala assim, ó, eu sou aquele cujos olhos são como chama de fogo,
Eu expliquei ali como aquela expressão olhos como chama de fogo significa os olhos que tudo veem, os olhos em que nada se escondem. Então, Adão e Eva, a tentativa deles de lidar com o pecado é insuficiente. Assim como a nossa tentativa de lidar com o pecado é insuficiente. Assim como a sua tentativa de resolver os seus problemas da sua própria forma, ela é insuficiente. Talvez você faça, não, Thiago, eu vou dar um jeito, eu vou correr atrás. Gente, pelo seu próprio esforço, você não vai conseguir. Apenas Deus pode curar você dessa doença que se chama pecado. Uma doença que mata o corpo, uma doença que destrói a alma, uma doença que acaba com tua espiritualidade. E aí Deus, ele encontra Adão e Eva, e eu quero trazer para vocês, para a gente fechar o devocional, um versículo do capítulo 3, só que um pouco mais para frente. A Bíblia fala assim, versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher, a Eva. Tiago, que pele é essa que Deus fez roupas para Adão e Eva? Essa pele aqui é justamente pele de animal. Deus, diante do pecado, ele sacrifica um cordeiro. Deus foi o primeiro a oferecer um sacrifício. Ele sacrifica um cordeiro, pega a pele deste animal e veste a Adão e Eva. Por que Deus pegou a pele e vestiu Adão e Eva? Porque a folha de figueira não era suficiente. A folha de figueira representa a nossa tentativa de tentar consertar a nossa vida sozinho. Mas apenas com Deus é que nós conseguimos ter uma solução para o problema chamado pecado, do qual todos nós somos vítimas. Mas aqueles que acreditam no Senhor, que têm não apenas uma fé nominal em Jesus, mas que entregam o governo da sua vida para Deus. Aqueles que creem em Jesus, eles conseguem a libertação do pecado. Gente, só Jesus tem a resposta que você precisa, tem a solução que você precisa, tem a vida que você precisa diante da morte. Porque o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Mas eu quero fechar com isso aqui, ó. Quando Jesus aparece diante de João Batista está ali batizando diversas pessoas no deserto. João Batista aponta para Jesus e fala assim, ó: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá no Éden, um cordeiro foi sacrificado para que pele pudesse vestir a Adão e a Eva e cobrir a nudez, a vergonha que o pecado trouxe. E na cruz, o cordeiro inocente, o cordeiro puro, o cordeiro perfeito, sangrou no meu e no seu lugar, para que fôssemos transferidos das garras da morte para o reino da vida. Amém? Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Receba essa unção e essa graça no seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu sou grato pela obra perfeita que o Senhor fez. Eu sou grato pela obra do teu Filho Jesus na cruz. E eu te peço, Pai, para que nós possamos viver não apenas uma fé nominal, não apenas uma fé emocional. Nós queremos de fato entregar toda a nossa vida a Ti, todos os dias, em todos os momentos, Pai. Queremos depender e caminhar debaixo do Teu sustento, porque sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens a chave que nos livra das correntezas do pecado. Só Tu pode trazer vida àquilo que está morto. Só Tu pode tirar a vergonha e a culpa que o pecado trouxe. Eu oro por todos que estão aqui nesse momento juntamente comigo, para que a Tua bênção, a Tua shalom esteja sobre nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um comentário aqui sobre qual foi a parte desse devocional que mais falou ao seu coração, tá bom? Antes de sair, deixa esse comentário, deixa também um like nesse vídeo. Seu like é muito importante para que essa transmissão alcance e abençoe muitas pessoas. Se inscreve no canal
ativa o sininho das notificações e quero te fazer hoje um pedido especial. Eu coloquei alguns posts recentemente lá no meu Instagram, @tbatista8. Te pedi uma coisa, vai lá nos posts mais recentes e deixa um comentário e manda um post que chamar a sua atenção, manda para alguém, para que Deus ministre na vida dessa pessoa através desse envio. Vou te ser eternamente grato por isso também. E a gente se encontra aqui todos os dias, segunda a sexta, 7h30 da manhã, e lá no Instagram também, tbatista8, todos os dias, compartilhando algo da parte de Deus. Gratidão pela sua presença, sou feliz por ter você aqui. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.